Olá a todos, hoje veremos alguns relatos do Reddit que levam uma certa ambiguidade no desfecho contado pelo AP. Acompanhe nos próximos minutos a primeira história e me diga sua opinião nos comentários. Boa história! Meu primeiro filho me renegou e disse que não queria que eu fosse mais o seu pai, mas agora que sua mãe morreu ele veio me procurar. Quando eu tinha 20 anos, engravidei minha namorada na época. Estava aterrorizado, mas enfrentei a situação e nos casamos. Foi difícil, mas fizemos dar certo por 8 anos, até que a peguei tendo um caso. Terminei o casamento, mas assumi o meu filho. Ele era meu mundo. Meu pai não esteve presente na minha vida, então jurei a mim mesmo que seria o melhor pai que poderia ser. Eu tinha meu filho na época, todos os fins de semana. Sempre estava pontual e pronto para estar com ele. Mesmo trabalhando em tempo integral e frequentando a escola, eu garantia que ele sempre tivesse minha total atenção quando estava comigo. Ele era meu melhor amigo e meu filho. Mesmo com o dinheiro apertado, tivemos aventuras incríveis. Ele adorava passar tempo com a minha família e até tinha amigos no meu bairro. Eu pensava que estávamos indo bem até ele ter cerca de 11 anos. Nesse ponto, ele começou a não querer mais me visitar. A mãe dele tinha um novo namorado, que era bem-sucedido, e eu sabia que eles levavam em viagens e faziam atividades divertidas nos fins de semana, então, a princípio, não reclamei. Mas cerca de 6 meses depois de começarem a namorar, meu filho começou a me ver, talvez um fim de semana por mês. Depois de cerca de 9 meses, ele parou de vir completamente. Depois de 3 meses ligando, procurando, implorando, não consegui progresso algum. Então minha família se reuniu e contratou um advogado para processar minha ex-esposa por alienação parental. Eu perdi, fui ordenado a pagar mais pensão alimentícia. Ao sair da sala do tribunal, o advogado da minha esposa se aproximou de mim e ofereceu para cancelar a pensão alimentícia, se eu desistisse dos meus direitos paternos. Eu recusei categoricamente até que o advogado disse que isso era o desejo tanto da minha ex-esposa quanto do meu filho na época. Pedi para falar com meu filho sozinho e eles concordaram desde que ambos os advogados estivessem na sala. Falei com meu filho e perguntei se ele realmente queria que eu desistisse dos meus direitos e ele disse sim. Expliquei que isso significaria que eu não seria mais o pai dele, que ele não poderia me visitar ou visitar minha família. Ele me olhou nos olhos, como se estivesse perguntando as horas, e disse sim, e daí? Nunca vi tanta frieza em uma criança, ele realmente queria aquilo. Fiquei desolado. Perguntei novamente se ele realmente entendia o que estava dizendo, e ele disse que sim, que queria ser filho do namorado da minha ex-esposa. Com o coração partido, assinei os papéis naquele dia. Ele nunca mais falou, entrou em contato comigo nem com nenhum membro da minha família. Minha vida desabou, um dia bebi até desmaiar e estaria no além agora, se o carteiro não tivesse entregado um pacote com o meu nome na casa do meu vizinho e ele não me visse convulsionando pela janela e chamado emergência. Passei 2 semanas no hospital com pneumonia por aspiração. Depois disso, voltei para minha cidade natal, arrumei um novo emprego, fui para a academia e passei 4 anos em terapia intensa. Finalmente consegui deixar tudo para trás e seguir em frente com a minha vida. Cerca de 6 anos após a minha mudança, eu já era outra pessoa. Resolvi retornar minha vida religiosa a qual eu estava longe há tempos. Na igreja conheci a minha atual esposa. Ela foi carinhosa e dedicada e mudou completamente a minha vida. Tivemos 2 filhos. Minha carreira também decolou e estou muito bem para mim e para minha família. Sou uma história de superação. Passei de um homem que ninguém poderia amar para um pai bem-sucedido, de 2 filhos, com uma bela esposa e família. Há cerca de 3 semanas, recebi uma ligação no meu escritório. Era minha ex-cunhada, que me informou que minha ex havia partido. Eu simplesmente disse, obrigado por me informar, mas realmente não me importo. E desliguei. Já fazem 14 anos desde que tive qualquer contato com essas pessoas e não tenho desejo de saber nada sobre eles agora. Alguns dias atrás, eu e minha família estávamos nos preparando para ir a um piquenique, quando ouvi uma batida na porta. Eu o reconheci pelo vidro da porta, era meu primeiro filho. Abri a porta e ele disse, oi, sou o seu filho. Sem hesitação, eu disse. Não, você não é. Tenho 2 filhos e você não é nenhum deles. Agora, por favor, saia da minha propriedade. Ele ficou meio perplexo enquanto eu fechava a porta. Depois de um momento, ele foi embora. Enviei uma mensagem para minha família informando que ele estava rondando por aí, que não tenho a intenção de ter qualquer contato com ele e cortarei qualquer pessoa que tiver contato completamente da minha vida. Já se passaram 14 anos. Não devo nada a ele ou à família dele. Tive que ouvir minha mãe chorar por ele.
em sua partida por causa desse filho. Fiquei em uma cama de hospital com uma máquina respirando por mim, desejando que ela se desligasse e me deixasse ir por causa desse filho. Aprendi na terapia que ele tinha o direito de fazer suas próprias escolhas, mas que eu também tinha o direito de fazer as minhas. Minha escolha foi seguir em frente sem ele, como parte da minha família, como ele queria. Ele não tem o direito de voltar para minha vida e perturbar a minha ou a minha família agora. Minha família inteira concorda comigo. Até minha esposa e meus sogros concordam que nada de bom pode surgir disso. Ele agora tem 26 anos e teve 8 anos para entrar em contato comigo depois de sua maioridade e não o fez. Agora que a mãe dele partiu, de repente, eu sou o escolhido. Não importa se ele tinha 12 ou 200 anos, ele fez a escolha. E se você tivesse visto, olhar nos olhos dele quando disse sim, e daí você saberia como eu, que ele não dava a mínima para mim. Então tive que parar de me importar com ele para sobreviver. Ele não tem o direito de aparecer na minha porta da frente e agir como se fosse algo para mim agora. Bem, descobri que minha irmã é a que tem dado a ele a minha ex-cunhada. Minhas informações de contato. Minha irmã está inconsolável porque não daria a ele uma chance. Aparentemente, ele ligou para ela depois de ir até minha casa desabar. Ele disse para minha irmã que eu estava sendo insensível, pois ele era apenas uma criança quando tomou aquela decisão. Eu disse a ela para parar por aí que não importava, mas agora ela está me implorando, pela memória de nossa mãe, para encontrar esse rapaz. Então pergunto a você, algo de bom que possa surgir de um encontro com esse rapaz agora? Agora me diga, o fato dele ter sido uma criança ao decidir que se afastaria do pai, é o suficiente para que o OP abdicasse do rumo da sua vida atual para acolher o garoto? Me diga sua opinião nos comentários. Vamos para a segunda história. Sou babaca por não compartilhar minha herança com minha irmã, já que ela escolheu ser adotada. Para começar a história, eu perdi minha mãe quando tinha 5 anos. Apesar de ser tão pequeno na época, eu tinha memórias vívidas e preciosas da minha mãe, e não aceitei bem quando meu pai começou a namorar um ano após a morte dela. Normal para uma criança que sofreu recentemente com uma perda tão grande. Meu pai reconheceu que sabia que seria difícil para mim, mas disse que, como meu pai é adulto responsável, ele sabia o que era melhor, mesmo que não parecesse assim no início, e que eu o agradeceria a longo prazo. Pouco depois disso, ele se casou com minha madrasta Luciene. Como eu não aceitei bem, me tornei uma criança mal criada com Luciene por causa disso, e um dia meu pai veio conversar comigo. Ele disse que ser pai sozinho era difícil, e que minha irmã Jéssica, que era ainda mais nova do que eu, precisava de uma mãe. Meu pai até conseguiu que meus avós maternos me dissessem que tudo ficaria bem, e como eu precisava ser um bom menino com Luciene. Isso foi o suficiente para me fazer me comportar durante o casamento dos dois, mas assim que Luciene se mudou para nossa casa, e começou a redecorar tudo, senti como se todas as memórias que me faziam ter minha mãe comigo, estivessem sendo apagadas. Eu não queria isso. Voltei a me tornar mal criado. Meu pai já havia ficado sem paciência, e conversas já não resolviam mais comigo. Então ele começou a me punir sempre que eu me comportava mal ou deixava Luciene chateada. Além de usar o argumento de que Jéssica não estava se comportando assim. Para ser honesto, ela era facilmente satisfeita, e não viveu tempo suficiente para ter o mesmo apego à nossa mãe que eu tinha. Isso realmente me chateou, quando Jéssica começou a chamar Luciene de mãe, e eu fiquei mais irritado, quando Luciene começou a me chamar de filho. Sempre corrigi quando ela tentava fazer isso perto de mim. Eu era uma criança, meu pai se casou um ano depois da morte de minha mãe. Como eu ia saber lidar com algo do tipo? Eu sentia que eles estavam esquecendo a pouco, e apenas eu sentia falta dela. Isso doía. Piorou quando eu tinha 8 anos e Luciene teve seus próprios filhos. Porque daí então meu pai e ela começaram a pressionar pela adoção de minha irmã e minha. Jéssica, obviamente, não teve problemas com isso, mas eu recusei, claro. Meu pai fez meus avós maternos virem novamente, e me dizerem que a adoção não seria tão ruim, mas eu ainda recusei. Nessa idade eu já tinha consciência de que minha raiva não era da minha madrasta, mas sim, da maneira como se comportavam. E do fato de que eu não tinha superado a morte de minha mãe. Ficava chateado. Não tive ajuda para entender que o luto perdura por tempo diferente dependendo da pessoa, e cada um tem sua forma de lidar com ele. Porém eu era pequeno, e a única coisa que sabia era que sentia falta de minha mãe, e não via Luciene como uma. Minha madrasta e meu pai pressionaram pela adoção mesmo assim, embora eu tenha dito que não, mas felizmente o juiz ouviu meus sentimentos em uma sala privada, onde contei a ele como me sentia com tudo isso, e no fim ele negou. Depois disso, comecei a fazer terapia, mas não durou muito, então eles também tentaram a tática de, já que você não quer fazer parte dessa família, você não ganha X, ou não pode participar de Y, mas eu era muito teimoso para que esse método funcionasse comigo. Foi uma época difícil.
A única pessoa que eu sentia que estava ao meu lado era minha tia paterna, que sempre me defendia quando via o que Luciene e meu pai estavam tentando fazer. Então, quando fiz 18 anos, fui direto para a casa dela. Foi quando me tornei um adulto legal, que meus avós maternos confessaram que nunca concordaram com a situação, mas meu pai os ameaçou de não deixá-los ver eu e minha irmã, se não mostrassem apoio. Fiquei furioso, tão furioso que mudei legalmente meu sobrenome, para o sobrenome de solteira da minha mãe, pois não queria ter nada a ver com meu pai, e só falava mesmo com minha tia paterna. Nessa época eu já havia superado bastante a morte de minha mãe, mas saber dessa história por meus avós me deixou furioso. E me mostrou o quanto eles não se importavam com meus sentimentos na época. Avançando para agora, minha avó faleceu e meu avô morreu em 2020. De acordo com o testamento deles, apenas os netos legais deveriam dividir uma herança de $250 mil. E como Jéssica é legalmente filha de Luciene, tudo que ela recebeu foi uma foto emoldurada da minha mãe e uma carta. Jéssica não acha justo, e acha que eu deveria compartilhar, mas eu disse a ela para pegar dinheiro dos avós legais dela. Minha tia acha que estou sendo um pouco duro. Então, sou babaca? Edit. Respondendo uma pergunta. Haviam-se passado 2 anos desde a última vez que ela falou com qualquer um dos meus avós, enquanto ela frequentemente ligava e interagia com os pais de Luciene. Jéssica nunca foi próxima da família da minha mãe, porque preferia passar tempo com a família de nossa madrasta, ou não queria magoar os sentimentos deles. Edit 2. Novamente porque alguém perguntou. Quando Luciene se mudou, ela e meu pai tiraram todas as fotos da minha mãe, e se livraram das coisas dela. Não me foi permitido ter nenhuma foto no meu quarto, e eu sofria consequências se tentasse celebrar o aniversário da minha mãe, ou lamentar sua perca. Eu também era punido se não comemorasse o Dia das Mães do jeito que Luciene queria. Então sim, ela não era essa santa de uma mulher que entrou em cena, quando minha mãe não pôde fazer isso por mim. Ela nunca me bateu, me xingou, me negou qualquer coisa além das que eu citei acima. Não era uma pessoa ruim de fato, mas não era santa. Queriam me fazer esquecer de minha mãe a todo custo. Edit 3. Eu não culpo mais Jéssica por escolher ser adotada. Estou com raiva de sua crença de que ela deveria receber algum dinheiro dos meus avós. Apesar de nunca ter demonstrado interesse em ter um relacionamento com eles depois de completar 18 anos, eles tentaram entrar em contato várias vezes, mas minha irmã nunca se importou. Mesmo assim ela quer acreditar que tem direito ao dinheiro deles? Isso é o que me irritou. Minha mãe tinha uma irmã que também tinha filhos, então não vou receber os $250 mil completos. Não espero que ninguém do lado de Luciene me deixe alguma coisa, e eu nem exigiria que Jéssica compartilhasse. Seria completamente hipócrita. Pequena atualização. Meus primos maternos e eu tivemos uma reunião, e concordamos que, como Jéssica não se deu ao trabalho de falar ou passar tempo com nossos avós quando ela se tornou adulta, ela não merece o dinheiro. Mandamos uma carta oficial do advogado do espólio da nossa avó para Jéssica. Ela disse que iria contestar o testamento, e eu disse a ela que ela era bem-vinda para fazer isso. Estou totalmente preparado para nunca mais ver minha irmã, ou falar com ela por causa disso. E agora, hein? É uma situação complicada. O OP não soube lidar com o luto tão rápido quanto seu pai, o que levou uma série de desavenças nessa família. E mesmo tendo estado distante dos avós, nos primórdios, a irmã do OP foi a filha legítima de sua mãe. Agora eu te pergunto, o OP está sendo negligente ou sensato em não dividir a herança com sua irmã?